Corregedor-geral do Detran do Estado é preso dirigindo com sinais de embriaguez em Porto Alegre. O servidor deve ser afastado na próxima semana. E você vai ver também. Ministério da Agricultura descarta antibiótico no leite cru produzido no estado. Mulher que agrediu um filhote de poodle é indiciada por maus tratos e constrangimento a animais e crianças. ONG de combate ao câncer luta contra a falta de recursos. Missão Gaúcha vai à Califórnia em busca de inovação e investimentos. Campeonato de vela agita as águas do Guaíba na capital. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em instantes, o dia na tela da Band. O Ministério da Agricultura descartou nesta sexta-feira a suspeita de uso de antibiótico em leite cru no Rio Grande do Sul. Aproximadamente 450 mil litros retidos na empresa Laticínio Vale do Taquari foram analisados. Como o lote estava dentro dos padrões regulamentares, ele será liberado para comercialização. Apesar da suspeita de contaminação não ter sido confirmada, o Ministério vai submeter o estabelecimento a regime especial de fiscalização. O Ministério da Agricultura solicitou amostras de leite de todos os estabelecimentos produtores do tipo longa-vida no país. Já foram recebidas 112 amostras. Os resultados para a formol-ureia deverão sair no início da próxima semana. E dependendo da forma como o leite é produzido, há diferença inclusive com relação aos nutrientes. Por isso o Band Cidade foi descobrir o que muda no leite em caixinha, saquinho ou em pó. Perguntei à dona Tânia qual a diferença para ela entre os leites disponíveis no mercado. O de caixinha é bem melhor, né? Por quê? Porque eu acho assim que já é mais prático. O em pó tem que acrescentar água quente, aquela coisa, né? Dá um trabalho. Dá, e o saquinho sempre derrama por descuido. Eu chamei para vir aqui até um supermercado a Andréia, que é engenheira de alimentos, e vai nos explicar as diferenças entre tantos leites. O leite saquinho ele é chamado na indústria de leite pasteurizado. Como é que ele é feito? Ele sofre um processo de pasteurização, onde a gente eleva a temperatura do leite a aproximadamente 70, 76 graus Celsius. Ele tem uma vida de prateleira menor do que os outros leites. Quanto tempo ele vence, mais ou menos? Em torno de 6 dias é o padrão. Bem rápido mesmo. Bem rápido, isso. Agora, ele tem uma vantagem que ele preserva, digamos, as bactérias boas, não é isso? Isso, os lactobacilos, eles são preservados. Chegamos agora no setor do leite com caixinha, que é o mais difundido atualmente, é o que mais a gente encontra no supermercado. Como que ele é feito, Andréia? Bom, esse leite, ele é levado a uma temperatura de aproximadamente 130 graus, de 2 a 4 segundos. Então, ele é um processo bem mais rápido que o de pasteurização. Com isso, a gente elimina mais bactérias do que no leite pasteurizado. Mas os lactobacilos, que são bons, também são eliminados. Isso, né? Eles vão junto também, eles são eliminados juntamente com as bactérias patógenas. E esse é o que tem mais validade que o de saquinho, né? Dura quanto tempo, mais ou menos? Isso, aproximadamente 4 meses. Agora é hora da gente falar do leite em pó. Esse leite, ele foi um leite pasteurizado previamente e ele sofreu um processo de concentração, ou seja, ele foi elevado a altas temperaturas durante bastante tempo para que a água evaporasse. E ele pode durar um monte, né? Cerca de 1 ano a validade. Isso, a validade dele é bem estendida, bem superior ao leite pasteurizado e ao leite UHT, devido à retirada dessa água, porque as bactérias elas precisam de água para se proliferar. A mulher que agrediu um filhote de poodle em Porto Alegre foi indiciada por maus tratos aos animais, aos filhos e constrangimento a crianças. O inquérito policial foi entregue à justiça. No vídeo divulgado por vizinhos na internet, a mulher de 38 anos chuta o cachorro e incentiva os filhos a agredirem o animal. O marido da agressora também foi indiciado por maus tratos e constrangimento aos filhos. A família poderá perder a guarda das 2 crianças, que estão recebendo atendimento psicológico. O cãozinho agredido foi adotado por um dos vizinhos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam cerca de R$80 mil em produtos eletrônicos contrabandeados na madrugada de hoje. Os equipamentos estavam em um fundo falso de uma caminhonete vinda do Paraguai. O veículo foi interceptado na BR-386, em Lajeado, depois do alerta da Receita Federal.
A motorista, uma mulher de 42 anos, foi presa em flagrante e responderá pelo crime de descaminho. Foram recolhidas máquinas fotográficas e lentes profissionais, entre outros produtos. Uma loja de cosméticos foi assaltada na manhã de hoje em Porto Alegre. O estabelecimento fica na rua Ramiro Barcelos, próximo a Protásio Alves, no bairro Bonfim. 2 criminosos prenderam as 4 funcionárias na parte de trás do estabelecimento. A dupla fugiu a pé, levando uma quantia de dinheiro não revelada e perfumes. O assalto ocorreu por volta das 10 horas da manhã, 1 hora depois da abertura da loja. Ninguém ficou ferido. Uma organização não governamental em Porto Alegre presta auxílio a quem vem à capital em busca de tratamento contra o câncer. A entidade está construindo uma casa de passagem que vai proporcionar mais conforto aos pacientes do interior. Mas faltam verbas para o novo espaço ser finalizado. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer juntou um pouco dos recursos que tinha e começou a construir uma nova história. Uma casa de passagem com 62 leitos será construída. Esses dormitórios serão exclusivamente dedicados às pessoas e familiares que estão fazendo o tratamento contra o câncer na capital. Todos os dias, centenas de pessoas deixam suas casas no interior do estado e vêm a Porto Alegre à procura de tratamento para o câncer. O problema é que muitas delas não têm onde dormir e precisam voltar às suas cidades e retornar no outro dia. Eu fiz 3 cirurgias, tirei a mama toda, aí depois das rádios, né? A rádio eu tinha que vir todo dia, a pessoa já está debilitada fazendo tratamento e mais a viagem é complicado. Desde 2008, a entidade funciona em Porto Alegre. O grupo atende 120 pessoas da região metropolitana por mês. No local, os pacientes conseguem atendimentos gratuitos nas áreas de psicologia, assistência social, nutrição e fisioterapia. Além disso, a entidade ajuda os pacientes com medicamentos e cestas básicas. A ONG se mantém apenas com recursos da comunidade e está precisando de ajuda para concluir a obra da casa de passagem. A gente tem uma equipe de telemarketing que liga para a residência das pessoas solicitando ajuda, né, e explica o nosso trabalho, mostra como é que funciona a PECAM, convida as pessoas a conhecerem a casa vindo na PECAM ou através do nosso site, né, ou das redes sociais, conhecer o trabalho da instituição para que ela possa ajudar com mais segurança, né? Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a associação pelo telefone que aparece no seu vídeo. A tecnologia 3D saiu das telas dos cinemas e foi para dentro das salas de aula. Alunos da medicina da URGS trocaram as maquetes por imagens tridimensionais. As aulas do passado se baseavam praticamente nestas estantes com exemplares de cera de órgãos, ossos e músculos. Agora, a tecnologia transmite tudo isso para olhos que estão atentos na tela. Desde o início do ano, os estudantes de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ganharam uma novidade no material. Além do tradicional livro de anatomia, agora os óculos 3D também fazem parte da sala de aula. Ao participar de congressos internacionais, este professor percebeu que o uso da tecnologia atraía mais os espectadores e estudiosos. Passou a fotografar as partes internas do corpo humano e exibir para os alunos. Quando os alunos passam pela aula teórica, eles já tiveram a experiência de ver as estruturas anatômicas em formato tridimensional. E aí, quando vem para a prática, fica bem mais fácil de compreender, né? As imagens tridimensionais são vistas com atenção pelos futuros médicos, que já saem para a aula prática com uma noção melhor do que vão ver pela frente. Às vezes a aula só teórica, só no livro é meio maçante, meio cansativa, sabe? Então ter uma coisa diferente para chegar de manhã dá um ânimo. O corregedor-geral do Detran Gaúcho foi preso depois de ter sido flagrado dirigindo com sinais de embriaguez nesta madrugada em Porto Alegre. Anuar Correia de Melo, de 39 anos, foi detido no Morro Santa Teresa, na zona sul da capital. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas o exame clínico comprovou a embriaguez. O servidor público foi liberado depois de pagar fiança. Ele teve a carteira de habilitação recolhida e vai responder pelo crime em liberdade. De acordo com a assessoria de imprensa do Detran, o servidor deve ser afastado do cargo na segunda-feira. Anuar ocupava a Corregedoria Geral do órgão desde março do ano passado.
Empreendedores de diferentes partes do mundo enxergam em Porto Alegre um lugar para investir em novos negócios. Pensando nisso, surgiu o City, uma parceria entre iniciativas públicas e privadas que quer transformar a capital dos gaúchos em um polo de inovação e empreendedorismo. E esse grupo viaja no início da próxima semana para São Francisco, na Califórnia, onde vai conhecer iniciativas que deram certo por lá. E o Band Cidade conversou com um dos idealizadores deste projeto, o publicitário Alfredo Fedrizzi. A gente cansou de perder talentos para outros estados, outras cidades e outros países até. A gente quer trazer de volta, reter os que estão aqui, né, e incentivar a gente de outros lugares a virem para Porto Alegre especialmente. Com isso, para isso nós precisamos criar uma nova agenda, uma agenda que olhe para o futuro, que olhe para frente e mexa com tecnologia. E nós escolhemos uma cidade para servir de referência para nós, que é a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, considerada a cidade mais inovadora do mundo, e que ela tem uma série de tecnologias, uma série de movimentos que fazem com que a cidade trabalhe para o cidadão. Assim como São Francisco é a cidade mais inovadora do mundo, a gente quer que Porto Alegre seja a cidade mais inovadora do Brasil. Que tipo de agenda vocês estão marcando? Com quem vocês vão conversar lá em São Francisco? Nós temos o prefeito de São Francisco, que é uma figura muitíssimo interessante, e lá eles têm um movimento que também chama SF City, parecido com o que a gente está, né? Eles são nossa referência, que é um movimento também de empresários, investidores, empreendedores que querem trabalhar pelo bem da cidade. Nós vamos falar com o vice-presidente do Google, nós vamos falar com um dos fundadores do LinkedIn, nós vamos visitar a IDEO, que é a empresa de design muito arrojada, ela desenha todos os produtos da Apple. É um elenco que a gente tem um desafio que nós nos estabelecemos de botar isso tudo de pé. Nós vamos voltar de lá com a cabeça fervilhando, com alguns acordos já feitos. Não é uma reunião, uma visita de abre alas. A gente já está com esboços. Em prática. Sim, nós queremos voltar de lá com negócios já realizados para todo mundo. E neste final de semana, Porto Alegre recebe mais uma edição de um campeonato de vela. A capital dos gaúchos já é tradição neste tipo de evento. 5 barcos participaram neste sábado da 6ª edição da Copa de J24 no Clube Veleiros do Sul, em Porto Alegre. O Brasil tem alguns dos maiores campeões mundiais na classe. No barco, um pequeno veleiro do tipo oceano, de 24 pés, competidores de todas as idades. São 5 tripulantes por barco. O Rio Grande do Sul possui uma das maiores flotilhas de J24 e fica atrás apenas do Rio de Janeiro em número de barcos, o que faz com que Porto Alegre, a capital dos gaúchos, receba em setembro o Campeonato Brasileiro da categoria. Acho que vai ser muito legal porque como teremos o Campeonato Sul-Americano da classe J24 na Argentina, o pessoal vai vir muito em peso no Rio de Janeiro e tal. Teremos a participação do Maurício Santa Cruz, que é um destacado velejador, várias vezes campeão mundial. Então isso só agrega, só eleva o nível da nossa competição. Os velejadores enfrentaram as baixas temperaturas do Atlântico Sul. A gente vai se preparando aí do jeito que pode, né? Frio com vento não é problema, o problema é se chove. Tudo para entrar no ritmo e treinar para as próximas edições da classe, que cresce cada vez mais no Brasil.